Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3 e 11 a 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Jesus acolhe aos pecadores. Comentário ao Evangelho. Os adversários de Jesus tinham esse pensamento. Pensavam que não podia concordar, que Deus não podia concordar com um mestre da lei que fosse misturado com gente de má fama. E Jesus era considerado por muitos como um rabino, né? Então também Jesus não poderia ser misturado, como eles pensavam. O pensamento de Jesus seguia na direção oposta. Porque ele, ao invés de se separar, ele convivia com os pecadores com o objetivo, claro, para demonstrar o quanto esses pecadores eram amados pelo Pai e o quanto o Pai desejava que se convertessem. Então, Jesus está com eles para ganhá-los, como diz Paulo: com os fracos me fiz fracos para ganhar a todos, não para cometer os mesmos pecados. A misericórdia do Pai é transbordante, incondicional, é o que Jesus revela. E manifesta-se antes ainda que o filho fale. No caso aqui do episódio bíblico do filho que volta arrependido. O pai o abraça, o beija. Né? Então o pai é tão misericordioso que o filho não precisa nem fazer o pedido de perdão que ele tinha ensaiado. O pai já o abraça, o cobre de beijo, mesmo ele estando todo sujo, contaminado com aquela sujeira da lavagem. Sem dúvida, o filho sabe que errou e reconhece: Pai, pequei, trata-me como a um dos teus servos. Mas essas palavras dissolvem-se diante do perdão do pai. O abraço e o beijo do seu pai levam esse filho a entender que foi sempre considerado filho, não obstante tudo. É assim, né? Mesmo quando nos separamos, mesmo quando vamos por caminhos de pecado, continuamos sendo filhos e filhos amados. Então, este ensinamento de Jesus
é importante. A nossa condição de filhos é fruto do amor do coração do Pai. Não depende dos nossos méritos. Nós continuamos sendo filhos, independente se somos bons ou maus. Os nossos méritos são bons, são maus, se são muitos ou se são poucos. Continuamos sendo filhos. Isso não depende de nós, nem dos nossos gestos. E, portanto, ninguém pode nos tirar, nem sequer o diabo. Então, nem o diabo consegue roubar a nossa filiação de vida divina. Continuamos filhos e filhos amados do Pai. Essa condição vai sempre permanecer. E aí, resta-nos a atitude de voltar-se para o coração do Pai e com ele permanecer. Frase para a nossa oração. Senhor Jesus, faze-me consciente do quanto sou amado pelo Pai, embora eu seja limitado e nem sempre haja de acordo com o querer paterno. Que eu cresça nessa consciência de ser filho amado. E nem mesmo o diabo consegue roubar essa condição de filho. Para sempre eu serei filho, para sempre serei amado por Ti. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.